Bem-vindo ao canal Ouvindo as Páginas, um canal feito com todo amor e carinho para quem gosta de livros e de boas histórias. Fique à vontade, aproveite mais um capítulo do nosso livro. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Os Bridgertons. Livro 3. Autora Julia Quinn. Um perfeito cavalheiro. Capítulo 12. As especulações sobre o desaparecimento de Benedict Bridgerton continuam. De acordo com Heloise, que como irmã dele deveria saber, ele era esperado de volta à cidade há vários dias. Mas, como a própria Heloise precisa ser a primeira a admitir, um homem da idade e da posição do Sr. Bridgerton não é obrigado a informar seu paradeiro à irmã mais nova. Crônicas da Sociedade de Lady Westleton, 9 de maio de 1817. Quer que eu seja sua amante, disse ela. Benedict a encarou com um ar confuso, embora ela não soubesse ao certo se porque a declaração era muito óbvia ou porque discordava das palavras que ela escolhera. Eu quero você comigo, insistiu ele. O momento era incrivelmente doloroso, mas ainda assim ela quase sorriu. E qual é a diferença entre isso e ser sua amante? Sophie, qual é a diferença? Repetiu ela com a voz ficando mais estridente. Não sei, Sophie. Ele pareceu impaciente. Isso tem alguma importância? Para mim tem. Tudo bem, falou ele. Tudo bem. Seja minha amante e tenha isto. Sophie mal teve tempo de arfar antes que os lábios dele tomassem os dela, com uma ferocidade que fez seus joelhos perderem a firmeza. Foi diferente de qualquer outro beijo que tivesse dado, cheio de sofreguidão e permeado por uma estranha agressividade. Ele devorou a boca de Sophie, com a sua, numa primitiva dança da paixão. As mãos dele pareciam estar em todo lugar, nos seios, na cintura e até mesmo embaixo da saia dela. Benedict a tocava e apertava, acariciava e alisava, e o tempo todo ele a manteve tão apertada contra seu corpo que Sophie teve certeza de que se fundiria a ele. Eu quero você, disse ele em tom rude, beijando o pescoço dela. Agora, aqui. Benedict, eu quero você na minha cama, murmurou ele. Quero amanhã e também no dia seguinte. A carne de Sophie era fraca e ela cedeu no momento, arqueando o pescoço para que Benedict tivesse mais acesso a ele. Era muito bom ter os lábios dele em sua pele, causando-lhe arrepios até o seu âmago. Ele fazia desejá-lo assim, como todas as coisas que não podia ter e amaldiçoar o que podia. E então, de repente, ela estava deitada no chão, com metade do corpo dele sobre o seu. Ele parecia tão grande, tão forte, e naquele momento, tão dela. Uma pequena parte da mente de Sofia ainda funcionava, e ela sabia que precisava dizer não, que tinha que interromper aquela loucura, mas ainda não podia. Ainda não. Passara tanto tempo sonhando com ele, tentando de todas as formas se lembrar do cheiro da pele dele, do som da sua voz. Houve muitas noites em que fantasiar com ele foi sua única companhia. Ela vinha vivendo de sonhos, e não era uma mulher para quem muitos deles haviam se tornado realidade. Por isso, não queria perder aquele ainda. Benedict, murmurou ela tocando os cabelos macios e fingindo que ele não acabara de pedir que ela fosse sua amante, fingindo ser outra pessoa, qualquer uma, não a filha bastarda de um conde morto, sem meios para se sustentar a não ser servindo aos outros. Seus murmúrios pareceram incentivá-lo e a mão dele, que estava tocando o joelho dela fazia muito tempo, começou a subir pressionando a pele macia de sua coxa.
Anos de trabalho duro tinham deixado magra, sem curvas elegantes, mas ele não pareceu se importar. Na verdade, ela pôde sentir o coração dele bater ainda mais forte e a respiração começar a sair em arfadas roucas. Sophie, 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 suspirou ele, movimentando os lábios de forma frenética pelo rosto dela até chegar à sua boca mais uma vez. Eu preciso de você. Ele apertou o quadril dela com força contra o dele. Está sentindo o quanto eu preciso de você? Eu também preciso de você, sussurrou ela. E era verdade. Havia um fogo dentro dela que queimava lentamente fazia anos, e a simples imagem dele acendera tudo de novo. O seu toque funcionou como querosene provocando um incêndio. Benedict lutava com os botões grandes e mal acabados das costas do vestido dela. Vou queimar isso aqui, resmungou ele, com a outra mão acariciando a pele macia da parte de trás do joelho dela. Vou vesti-la de seda e cetim. Começou a mordiscar o lóbulo de sua orelha e depois a lamber a pele macia que unia ao rosto dela. Vou vesti-la de nada. Sophie ficou rígida nos braços dele. Benedict conseguiu dizer a única coisa que podia lembrá-la de por que estava ali e por que ele a beijava. Não era por amor, ou por qualquer uma das delicadas emoções com que ela havia sonhado, mas por desejo. Ele queria transformá-la numa concubina, assim como a mãe dela fora. Ah, Deus! Era tão tentador. Ele estava lhe oferecendo uma vida de facilidade e luxo, uma vida com ele, pelo preço de sua alma. Não, isso não era inteiramente verdade, ou inteiramente um problema. Ela podia ser capaz de viver como amante de um homem. Os benefícios, e não tinha como pensar na existência com Benedict como nada a menos do que um benefício. Poderiam ser maiores do que as desvantagens. Mas, embora estivesse quase disposta a tomar essa decisão, colocando a própria reputação em risco, não seria capaz de fazer o mesmo em relação a um filho. E como seria impossível não haver um filho? Todas as amantes acabavam engravidando. Com um grito de sofrimento, ela empurrou e soltou. Depois rolou para o lado até ficar de quatro. Fez uma pausa para recuperar o fôlego e se levantar. Não posso fazer isso, Benedict. Falou, conseguindo olhar para ele. Não vejo por que não. Não posso ser sua amante. Ele se levantou. Por quê? Algo na pergunta dele a feriu. Talvez tenha sido a arrogância, talvez a insolência. Por que não quero? Disparou ela. Ele estreitou os olhos, não com confiança, mas com raiva. Há poucos segundos você queria. Você não está sendo justo, retrucou ela com a voz baixa. Eu não estava pensando direito. Ele empinou o queixo de modo hostil. E o objetivo era justamente esse? Ela ficou vermelha, enquanto fechava os botões da roupa. Benedict se saíra muito bem na tarefa de não deixá-la pensar nisso. Ela quase jogara fora uma vida de promessas imoral. Tudo por causa de um beijo malicioso. Bem, eu não vou ser sua amante, afirmou ela. Talvez, se dissesse isso vezes o suficiente, se sentisse mais confiante de que ele não conseguiria vencer suas defesas. E vai fazer o que em vez disso? Sibilou ele. Trabalhar como arrumadeira? Se for preciso. Você prefere servir as outras pessoas, polindo pratarias e limpando seus malditos urinóis, a ir morar comigo? Ela disse apenas uma palavra, mas foi sincera. Prefiro. Os olhos dele queimaram de fúria. Eu não acredito em você. Ninguém faria essa escolha. Eu fiz. Você é uma tola. Ela não respondeu. Você compreende do que está abrindo mão? Insistiu ele, agitando os braços de maneira frenética enquanto falava. Sophie,
se deu conta de que o magoara. Havia ferido seu orgulho e agora ele a atacava como um urso machucado. Ela assentiu, embora Benedict não tivesse olhando para ela. Eu poderia lhe dar o que você quisesse, disparou ele. Roupas, joias. Ora, esqueça as roupas e as joias. Eu lhe daria um teto, que é mais do que você tem agora. Isso é verdade, concordou ela baixinho. Ele se inclinou para a frente, fuzilando-a com os olhos. Eu poderia lhe dar tudo. De alguma forma, ela foi capaz de se endireitar e conseguir não chorar. E de alguma forma, conseguiu manter a voz baixa ao dizer: se acha que isso é tudo, então jamais entenderia por que eu tenho que recusar. Deu um passo para trás, pretendendo voltar para casa e fazer sua pequena mala, mas ele, obviamente, ainda não encerrara o assunto, porque a fez parar com um estridente: aonde você vai? Vou voltar para casa, informou ela, para arrumar minha mala. E aonde pensa que vai com essa mala? Ela ficou boquiaberta. Não era possível que ele esperasse que ela ficasse. Você tem um emprego? Perguntou ele. Tem para onde ir? Não, respondeu ela. Mas Benedict pôs as mãos nos quadris e a fuzilou com os olhos. E você acha que eu vou deixar você ir embora sem dinheiro ou perspectivas? Sophie ficou tão surpresa que começou a piscar sem parar. Bem, gaguejou. Eu pensei. Não, você não pensou, reagiu ele. Ela ficou apenas fitando-o com os olhos arregalados e a boca entreaberta, sem poder acreditar no que ouvia. Sua tonta, praguejou ele. Faz alguma ideia de como este mundo é perigoso para uma mulher sozinha? Ah, sim, conseguiu retrucar Sophie. Na verdade, faço sim. Se Benedict a escutou, não deu nenhuma indicação disso. Só continuou falando sobre homens que se aproveitam, mulheres indefesas e destinos piores do que a morte. Sophie não tinha certeza, mas achava que o ouvira dizer até algo sobre rosbife e sobremesa. Mais ou menos na metade do discurso, Benedict, ela perdeu totalmente a capacidade de se concentrar e limitou seu olhar para a boca dele e ouvir o tom de sua voz, sempre tentando compreender o fato de que ele parecia muito preocupado com o bem-estar dela, considerando que ela acabara de rejeitá-lo. Você está ao menos prestando atenção em alguma coisa do que eu estou dizendo? Perguntou Benedict. Sophie não assentiu, nem balançou a cabeça, mas fez uma estranha combinação das duas coisas. Benedict praguejou baixinho. Está decidido, anunciou. Você vai voltar para Londres comigo. Isso pareceu despertá-la. Eu acabei de dizer que não vou. Você não precisa ser a minha amante, disparou ele. Mas não vou deixá-la à própria sorte. Eu estava muito bem antes de conhecê-lo. Muito bem? Esbravejou ele. Na casa dos Cavenders? Você chama aquilo de muito bem? Você não está sendo justo. E você não está sendo inteligente. Benedict achou que seus argumentos eram bastante razoáveis, ainda que um pouco arrogantes, mas ficou claro que Sophie não concordava, porque, para sua surpresa, ele se viu caindo de costas no chão, derrubado por um gancho de direita impressionantemente rápido. Nunca mais me chame de burra! Sibilou ela. Benedict piscou, tentando recuperar a visão, até o ponto de conseguir ver apenas uma Sophie. Eu não a chamei. Chamou sim! Respondeu ela num tom de voz bem furioso. Então deu meia volta e, na fração de segundo antes que ela saísse, Benedict se deu conta de que havia apenas uma forma de fazê-la parar. Como não conseguiria se levantar rápido o suficiente para ir atrás dela,
Dado seu estado de perplexidade, ele estendeu o braço e agarrou um dos tornozelos de Sophie com uma das mãos, derrubando-a no chão a seu lado. Não foi um gesto de um cavalheiro, mas quem recebe esmola não tem direito de reclamar. E além disso, ela dera o primeiro golpe. Você não vai a lugar algum, rosnou ele. Sophie levantou a cabeça devagar, cuspindo poeira, e olhou furiosa para ele. Eu não acredito que você acabou de fazer isso, disse ela severamente. Benedict soltou o pé de Sophie e se colocou de cócoras. Pois acredite. Seu. Ele levantou uma mão. Não diga nada agora. Eu imploro. Ela regalou os olhos. Você está me implorando? Ainda estou ouvindo a sua voz, o que significa que você continua falando, retrucou ele. Mas e quando? E quanto a implorar? Continuou Benedict, interrompendo mais uma vez. Posso garantir que foi apenas uma figura de linguagem. Ela abriu a boca para dizer alguma coisa, então pensou melhor e a fechou, com um ar petulante de uma criança de 3 anos. Benedict deu um suspiro breve e lhe estendeu a mão. Afinal, ela ainda estava sentada no chão e não parecia muito feliz com isso. Sophie olhou para a mão dele com uma repulsa impressionante. Depois fitou com tanta fúria que Benedict se perguntou se havia criado chifres. Ainda sem dizer nada, ela ignorou a oferta de ajuda e se levantou sozinha. Como achar melhor, murmurou ele. Péssima escolha de palavras, disparou ela e saiu pisando forte. Como agora já estava de pé, Benedict não sentiu necessidade de fazê-la parar de novo. Em vez disso, a seguiu, mantendo-se apenas 2 passos atrás dela. De uma forma irritante, ele tinha certeza. Por fim, depois de mais ou menos 1 minuto, Sophie se virou e disse: Por favor, me deixe sozinha. Infelizmente, não posso, respondeu ele. Não pode ou não quer? Ele pensou por um instante. Não posso. Não olhou furiosa para ele e continuou caminhando. Acho que tão difícil de acreditar nisso quanto você, comentou Benedict, ainda acompanhando o ritmo dela. Ela parou e se virou. Isso é impossível. Não posso evitar, retrucou ele dando de ombros. Simplesmente não consigo deixá-la partir. Não conseguir é muito diferente de não poder. Eu não a salvei de Philip Cavender para deixá-la jogar sua vida fora. Essa escolha não é sua. Ela estava certa, mas ele não admitiria isso. Talvez, falou. Mas vou fazê-la assim mesmo. Você vai comigo para Londres. Não vamos mais discutir. Você está tentando me punir porque eu o rejeitei, acusou ela. Não, retrucou Benedict devagar, pensando no que Sophie dissera enquanto respondia. Não, não estou. Eu gostaria de puni-la. E no meu estado de espírito atual, até chegaria ao ponto de afirmar que você merece ser punida. Mas não é por isso que estou agindo assim. Então por quê? Pelo seu próprio bem. Esta é a coisa mais condescendente e arrogante. Você tem razão, admitiu ele. Mas ainda assim, neste caso em particular, nesse momento em especial, eu sei o que é melhor para você. E você claramente não sabe. Então, não bata em mim de novo, avisou. Sophie olhou para o próprio punho cerrado, que não percebera que estava posicionando para trás. Então, para deferir um golpe. Ele a estava transformando num monstro. Não havia outra explicação. Achava que nunca havia batido em alguém na vida. E ali estava ela, pronta para fazer isso pela 2ª vez no mesmo dia. Sem tirar os olhos da própria mão, ela abriu devagar, esticando os dedos como uma estrela do mar, e os mantendo nesta posição até contar até 3. Como você pretende me impedir de seguir o meu caminho? Indagou num tom de voz, muito baixo. Isso importa? Retrucou ele dando de ombros, de forma casual. Tenho certeza de que pensarei em alguma coisa.
Ela ficou boquiaberta. Está dizendo que me amarraria e... Eu não falei nada do gênero, interrompeu Benedict com um sorriso malicioso. Mas a ideia com certeza tem seu apelo. Você é desprezível, disparou ela. E você parece uma heroína de um romance ruim, muito ruim, respondeu ele. Qual era mesmo o livro que estava lendo hoje de manhã? Sophie sentiu os músculos do rosto latejarem e a mandíbula se tensionar até o ponto de que acreditou que os dentes iriam se despedaçar. Como Benedict conseguia ser ao mesmo tempo o homem mais maravilhoso e o mais terrível do mundo, era algo que ela jamais conseguiria compreender. Naquele momento, porém, o lado terrível parecia prevalecer, e ela estava bastante segura, deixando a lógica de lado, de que se passasse mais um segundo ao lado dele, sua cabeça iria explodir. Vou embora agora, afirmou ela de maneira dramática e determinada. Pelo menos foi o que acreditou. Mas Benedict limitou-se a dar um meio sorriso e dizer: Eu vou atrás. E o maldito sujeito se manteve 2 passos atrás dela durante todo o caminho para casa. Benedict não costumava se esforçar para irritar ninguém, com a notável exceção dos irmãos. Mas Sophie Beckett conseguira despertar o diabo que vivia dentro dele. Ficou parado na porta do quarto dela, apoiado no batente, em uma pose casual, enquanto ela arrumava suas coisas. Manteve os braços cruzados de uma forma que, de algum modo, sabia que deixaria enraivecida, e a perna direita ligeiramente dobrada, apoiando a ponta da bota no chão. Não se esqueça do vestido, disse ele, como se quisesse ajudar. Ela olhou para ele furiosa. O feio, acrescentou Benedict como se fosse necessário. Os 2 são feios. Disparou ela. Ah, uma reação. Eu sei. Sophie voltou a enfiar os pertences na bolsa. Ele fez um gesto amplo com o braço. Sinta-se à vontade para levar uma lembrança. Ela se endireitou, plantando as mãos nos quadris com irritação. Isso inclui o serviço de chá de prata? Porque eu poderia viver por vários anos com o que pagariam por ele. Claro que você pode levar o serviço de chá, respondeu ele cordialmente. Já que não ficará sem mim, sem a minha companhia? Eu não serei sua amante, sibilou. Eu já disse que não farei isso. Não posso. Alguma coisa no uso da expressão não posso pareceu significativa para Benedict. Ele ficou pensativo por alguns instantes, enquanto ela reunia o restante dos pertences e fechava o cordão da sacola. Já chega, murmurou ele. Sophie o ignorou, seguindo na direção da porta e lançando um olhar assintoso para ele. Benedict sabia que ela queria que ele se afastasse para deixá-la passar. Não mexeu um músculo, exceto pelo dedo, que parou no maxilar de um gesto de reflexão. Você é uma filha ilegítima, falou. O sangue se esvaiu do rosto de Sophie. É, sim, insistiu ele, mais para si mesmo do que para ela. Estranhamente, sentiu-se aliviado com a revelação. Isso explicava a rejeição de Sophie, que não tinha nada a ver com ele e tudo a ver com ela. Fez com que sua dor cessasse. Eu não me importo com isso, garantiu ele, tentando não sorrir. Era um momento sério, mas por Deus ele queria sorrir, porque agora ela iria para Londres com ele e seria sua amante. Não havia mais obstáculos e... Você não entendeu nada, retrucou Sophie balançando a cabeça. Não é porque não me acho boa o bastante para ser sua amante. Eu cuidaria de quaisquer filhos que tivéssemos, disse ele solenemente, afastando-se da porta. Sophie ficou ainda mais rígida, se é que isso era possível. E a sua esposa? Eu não sou casado. Nunca vai ser? Ele ficou paralisado. A imagem da dama do baile,
de máscara surgiu em sua mente. Ele visualizava de várias formas, às vezes usando vestido de baile prateado, às vezes sem roupa alguma. Às vezes ela usava um vestido de noiva. Sophie estreitou os olhos ao observar o rosto de Benedict, e então bufou com ironia ao passar por ele. Ele a seguiu. Não é uma pergunta justa, Sophie, retrucou ele, colado aos calcanhares dela. Ela continuou o caminho pelo corredor, sem parar nem mesmo quando chegou à escada. Eu acho que é mais do que justa. Ele correu pela escada até ficar de frente para ela, interrompendo sua trajetória. Eu preciso me casar um dia. Sophie parou. Teve que parar, pois ele estava bloqueando a passagem. Sim, precisa, disse ela. Mas eu não preciso me tornar amante de ninguém. Quem era seu pai, Sophie? Não sei, mentiu ela. Quem era sua mãe? Ela morreu ao me dar à luz. Achei que tivesse dito que ela era uma governanta. Eu claramente distorci a realidade, retrucou ela, sem se importar com o fato de ter sido flagrada numa mentira. Onde você foi criada? Não interessa, disse ela, tentando passar por ele. Benedict segurou o braço dela com uma das mãos, mantendo-a parada. Eu quero saber. Me deixe passar! O grito dela rompeu o silêncio do corredor, alto bastante para que os Crabtrees aparecessem para salvá-la. Só que a governanta fora à cidade, e o Sr. Crabtree também estava fora de casa, longe demais para escutá-la. Não havia ninguém para ajudá-la. Sophie se encontrava à mercê dele. Eu não posso deixá-la ir, sussurrou ele. Você não nasceu para uma vida de servidão. Isso vai matá-la. Se fosse me matar, respondeu ela, eu já estaria morta há muitos anos. Mas você não precisa fazer isso, insistiu Benedict. Não ouse fingir que isto é para o meu bem, disse ela quase tremendo. Você não está fazendo isso porque se preocupa comigo. Só não gosta de ser contrariado. Isso é verdade, admitiu ele. Mas eu também não quero vê-la sem rumo. Passei a vida inteira dessa forma, sussurrou ela, sentindo a ardência da traiçoeira das lágrimas nos olhos. Por Deus, ela não queria chorar na frente daquele homem. Não agora, não quando estava se sentindo tão fora de prumo e fragilizada. Ele tocou o queixo dela. Deixe-me ser o seu leme. Sophie fechou os olhos. O toque dele foi dolorosamente suave, e parte dela quis muito aceitar a oferta, deixar a vida que fora obrigada a viver e tentar a sorte com ele, com aquele homem maravilhoso, incrível e irritante que assombrava seus sonhos havia anos. Mas a dor de sua infância ainda estava nítida demais em suas lembranças. O estigma da ilegibilidade parecia uma marca em sua alma. Ela não faria isso com outra criança. Não posso, murmurou. Eu queria. O que você queria? Perguntou ele com urgência. Ela balançou a cabeça, estava prestes a falar que queria poder aceitar, mas sabia que fazer isso seria imprudente. Ele se agarraria a essa afirmação para retomar a proposta, e faria com que fosse ainda mais difícil dizer não. Então você não me deixa escolha, declarou ele com severidade. Os olhos dos dois se encontraram. Ou você vem comigo para Londres e... Levantou a mão pedindo silêncio quando ela tentou protestar. Eu consigo um emprego para você na casa da minha mãe, acrescentou enfaticamente. Ou? Perguntou ela com a voz taciturna. Ou terei que informar ao magistrado que você me roubou. De repente ela sentiu a boca ficar amarga. Você não faria isso? Murmurou. Eu não quero fazer isso. Mas faria. Ele assentiu. Faria. Eu seria enforcada, disse ela, ou enviada para a Austrália. Não se eu pedisse outra coisa. E o que você pediria? Os olhos castanhos dele
estavam estranhamente indiferentes e de súbito Sophie se deu conta de que Benedict não estava gostando mais do que ela da conversa. Que você fosse liberada sob minha custódia, respondeu ele. Isso seria muito conveniente para você. Os dedos dele, que estavam tocando o queixo dela o tempo todo, escorregaram para o ombro. Só estou tentando salvá-la de si mesma. Sophie foi até uma janela próxima e olhou para fora, surpresa por ele não ter tentado impedi-la. Você está me fazendo odiá-lo, sabia? Disse ela. Eu posso viver com isso. Ela deu um breve aceno com a cabeça. Vou esperá-la na biblioteca. Então, e gostaria de partir hoje. Benedict a viu se afastar e ficou absolutamente imóvel enquanto a porta da biblioteca se fechava atrás dela. Sabia que ela não iria fugir. Não era o tipo que não honrava sua própria palavra. Ele não podia deixar Sophie ir embora. Ela partira. A maravilhosa e misteriosa ela, pensou com um sorriso amargo. A única mulher que tocara seu coração. A mesma mulher que sequer lhe dissera o próprio nome. Mas agora havia Sophie. E ela mexia com ele de uma forma que Benedict não sabia, não sentia desde o baile de máscara. Estava cansado de se consumir por uma mulher que praticamente não existia. Sophie estava ali e seria dele. Além disso, pensou com determinação, Sophie não iria deixá-lo. Eu posso viver com você me odiando, disse ele em direção à porta fechada. Só não posso viver sem você. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal.